É bastante triste porque nós fazemos 5 anos de pagamento da taxa da cidadania, foram arrecadados milhões e milhões e milhões de euros. Ou seja, nesses 5 anos, nós vamos estar num nível, num patamar de arrecadação por volta de 20 milhões de euros. São mais de 100 milhões de reais que os consulados italianos no Brasil arrecadaram com essa taxa. Retornou uma pequena parte e, mesmo assim, nada aconteceu. O Consulado de São Paulo, para ficar no exemplo mais evidente, recebeu 1 milhão de euros, o que é para quase 5 milhões de reais, e absolutamente nada aconteceu. A fila continua igual, sem nenhuma esperança de mudança, né? E qual é a luz no fim do túnel? Eu não vejo. Eu não vejo porque falta vontade política, tem obstrucionismo por todos os lados. O objetivo parece fazer com que a vida do cidadão seja um inferno quando tem que procurar o consulado para fazer qualquer tipo de serviço. É passaporte, é registro civil, é aire. Aire é uma desgraça, ou seja, a aire foi um monstro criado com uma intenção, hoje é um monstro, só atrapalha a vida das pessoas. Aí inventam um sistema de informático que é difícil de mexer, não dá as respostas coerentes às pessoas, né? Um sistema em que muitas pessoas são obrigadas a contratar agências que fazem, e daqui a pouco vão colocar a culpa nessas agências, que na verdade só cumprem e enchem uma lacuna que o mau serviço deixa surgir, né? Então eu fico realmente bastante triste com a atual situação, né? E não é falta de dinheiro. Essa desculpa de falta de dinheiro não cola mais. José Simplesmente Ottavoni, parece existir uma vontade difusa, ou seja, em todo o sistema, de que o serviço consular continue sendo uma desgraça. José Ottavoni, essa realidade que você descreve vai na contramarcha de todo o discurso que eu ouvi recentemente no Espírito Santo. O discurso do embaixador, o discurso do secretário Merlo, subsecretário, senador também, hoje da República, que é exatamente responsável, exatamente um discurso pela melhoria dos serviços. Nós estamos piorando os serviços pelo que você coloca. Eu não sei se eu diria que existe uma piora, mas que nada melhorou é verdade. Nós comemoramos o agendamento pelo WhatsApp no Consulado de São Paulo, que parecia, num primeiro momento, uma solução, mas hoje em dia não é bem assim, né? Tem pessoas que tentam por muitas e muitas vezes e não conseguem. De qualquer maneira, ainda é melhor do que ocorre em Curitiba ou, por exemplo, no Rio de Janeiro para agendar um passaporte. De qualquer maneira, a questão não foi solucionada, né? E com relação ao ambiente geral, eu fico muito feliz que exista uma agência consular de carreira em Vitória e também em Florianópolis. Acho que são medidas que, se efetivamente ocorrerem, serão maravilhosas. Pelo que tudo indica, vai ocorrer. Então, eu acho perfeito, acho que o Brasil merece mais 2 representações consulares para poder dar vazão a toda essa demanda. A questão é que, por exemplo, no caso do Consulado de São Paulo, nada mudou, nada, não vai mudar nada o fato de existir agências consulares. Ou seja, como é que o Consulado de São Paulo recebe 1 milhão de euros e não diz o que fez com ele? Por que ninguém pergunta? Onde está o Cometes de São Paulo que faz um pedido formal para o cônsul geral, querendo saber onde foram aplicados esses 1 milhão de euros, a verba recebida? Né? Foi feito o quê? Ou seja, 1 milhão de euros saiu por onde? Foi usado para despesa corrente? Não foi usado? Foram contratados digitadores? Eu não sei. Ninguém informa nada. Tony,
Você passou para a oposição? Não, eu não passei para oposição. Eu sou uma pessoa que eu navego pela minha cabeça. Eu acho, disse, que do ponto de vista prático nada mudou. Então, eu, por exemplo, advogo mudanças na área da cidadania. Já é sabido, já apresentei minha carta aberta com 20 pontos para o subsecretário Mello. Acho que há muitas coisas a fazer. Falei por telefone outro dia com o deputado Lorenzato, disse várias opiniões minhas sobre cidadania, o que poderia melhorar, o que não poderia melhorar. Estou à disposição de quem quiser me ouvir para saber como nós poderíamos melhorar. A questão é que eu sei que ninguém vai querer ouvir o que eu tenho a dizer, porque ninguém está nem aí. As pessoas não estão interessadas em resolver a questão. Se houvesse o mínimo de interesse em resolver a questão, é muito fácil. É juntar 4, 5 pessoas que têm um mínimo de expertise no assunto e fazer uma nova circular para fazer o reconhecimento na Itália de uma forma que faça sentido. Era parar de que nos consulados existisse um obstrucionismo feroz em se criar problema com tudo, em inventar normas que não existem, né? Existiria uma transparência. Olha, nós recebemos da taxa de cidadania tantos milhões de euros, foram contratadas tais pessoas, usamos para isso. Precisamos usar na melhoria dos nossos hardwares, computadores, softwares, impressora, tudo bem, mas nos informe, é uma transparência que é devida. O serviço público tem que ter transparência, mas não existe transparência absolutamente nenhuma. Você veja, por exemplo, eu critico o Prenota Online em todos os casos. Eu acho o Prenota Online uma coisa absurda, ilegal, né? O cidadão tem o direito de fazer a sua instância, seu pedido de serviço consular, sem ter um monstro informático no meio, em que não lhe permite fazer um agendamento para nada. Ou seja, pessoas que estão há meses e meses e meses para conseguir um agendamento e não conseguem. Isso todo mundo sabe. E aí depois vem cônsul, como o antigo cônsul, o que estava no Rio de Janeiro, o Ricardo De Battisti, acho que se chamava, dizer, mas tem gente que consegue. Que cavalo de resposta é essa? Como assim tem gente que consegue? Então, se há pessoas que conseguem, é porque o sistema funciona. Então, ou seja, é loteria. Então, a Mega Sena, alguém ganha, então você espera um dia que talvez você ganhe. Ou seja, é um escárnio. Então, o sistema é um sistema absurdo e, na minha opinião, não tinha outra saída. A saída é a abolição do sistema Prenota Online totalmente e que se voltem as filas nas frentes dos consulados. São mais justas? É triste ver a pessoa na frente do consulado, na chuva, no frio? É triste, mas eu prefiro assim do que o sistema Prenota Online. Fila da cidadania. Eu prefiro a fila de 12 anos de São Paulo do que a fila que teoricamente não existe no Rio, perdão, mas que ninguém consegue agendar. Então, esse tipo de situação de falta de transparência. No Rio de Janeiro, ninguém sabe quantas são as vagas de cidadania no Rio de Janeiro. Quantas cidadanias, quantos pedidos de cidadania de reconhecimento o Consulado do Rio de Janeiro faz por dia? Quantas vagas são abertas? Em que dias da semana? São 2? São 6? São 15? Quantas são? Ou seja, você abre um sistema em que ninguém consegue agendar e ninguém sabe quantas pessoas são chamadas. Então, os consulados se escondem atrás da lei da privacy para não dizer nada. Ou seja, para que nós não saibamos de nada. Nós temos o cidadão, a sociedade, a coletividade tem o direito de saber. Passaporte é a mesma coisa. Ou seja, quantas são as vagas por dia? Quando a pessoa não aparece, o que acontece com aquele tempo ocioso? Então, ninguém sabe nada, ou seja, existe total falta de transparência. Agora, os consulados estão se escondendo atrás de um computador. Uma pessoa precisa esclarecer uma dúvida, um problema, o consulado não quer receber a pessoa pessoalmente. Isso é ilegal. Ou seja, o sistema online não pode barrar a ida física da pessoa ao consulado.
pessoa tem que ter o direito de entrar no consulado, ser recebida e ter seu problema explicado. Ou seja, hoje em dia uma pessoa vai fazer uma transferência de endereço AIRE, se são 5 pessoas na família, ela tem que criar 5 usuários, tem que fazer uma coisa por um, até de filhos menores, num sistema absurdamente cheio de detalhes e complicado, sendo que antigamente se preenchia um formulário e se entregava. Ou seja, estão transformando, sob o pretexto da informatização, estão transformando a vida das pessoas no inferno. É isso que eu não consigo conceber. Então, o nosso saudoso Scalia, o que ele dizia? O consulado tem que ser um ambiente um ambiente saudável, um ambiente de acolhimento. E não, as pessoas têm medo de ir ao consulado, têm medo de se dirigir ao consulado, são maltratadas. Isso não mudou, infelizmente não mudou.